Olá, para você que está me ouvindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Como Pastorear o Rebanho de Deus. Vou falar hoje especificamente sobre o capítulo 2, né, que trata sobre assumir a nossa responsabilidade, né? Então, o capítulo 1, né, vou fazer um resumo breve dele aqui. Se puder resumir ele em uma frase, o capítulo 1 transmite a mensagem para a gente de que ninguém deve ficar sem serviço na igreja. Ou seja, tem lugar para todo mundo na igreja. Ninguém pode ficar parado. Tem que ser útil. Então, com esse encargo do capítulo 1, você descobre que tem lugar para você na vida da igreja. Tem um cargo para você exercer, tem uma função para você exercer. Você não pode ficar parado, né? Então, agora você deve assumir essa responsabilidade. Você deve agora achar o seu lugar no corpo, né? E funcionar. Então, o capítulo 2 vai mostrar para a gente que existe, irmãos, uma função, né? Um cargo dentro da igreja que todos nós podemos exercer. Não precisa de um curso, não precisa de uma autorização. Então foi algo que o próprio Senhor já confiou a cada um de nós. Isso eu vou mostrar para vocês, está em Mateus, né? No capítulo 9, versículo 36. Queria ler com vocês, né? Que diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, nesse versículo o Senhor mostra que há um grande problema, né? Tem muitas ovelhas desgarradas precisando de um pastor. Só que aí você pode estar me ouvindo agora e pensando: mas não é qualquer um que pode ser pastor, né? Precisa de um chamado, né? Precisa de algo assim, algo grandioso, né? Então, irmãos, eu não sei se você que está me ouvindo, se você concorda com isso, né? Mas a visão que a gente tem é de que, claro, algumas igrejas têm, né, esse cargo administrativo dentro da igreja, né? Do pastor, né, da figura do pastor como alguém que vai direcionar as várias questões ali da igreja, mas de maneira orgânica, né, o Senhor entregou esse cargo de pastor, né, na verdade para todos nós, né? De alguma forma ou de outra a gente pode sim pastorear, porque isso é um encargo de quem ama o Senhor, né? Isso aqui ele falou para a gente em João, né? Capítulo 21. Queria ler com vocês. No capítulo 21, a partir do versículo 15, ele diz assim, ó: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E se você continuar lendo aí até o 17, né, o Senhor vai refazer a pergunta, né, para Pedro. Pedro vai dizer que sim, eu amo. E o Senhor vai dizer o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Em resumo é isso, né? O Senhor diz isso para quem o ama, né? Então se você ama o Senhor, você que está me ouvindo aí, você tem isso no seu coração, você ama o Senhor. Então se você ama o Senhor, o que você tem que fazer? O Senhor não pede aqui para você subir 1000 degraus de joelho, nem para você se autoflagelar. O Senhor pede para você apacentar as ovelhas, né? Pastorear as ovelhas. Então, irmãos, o que o Senhor está pedindo aqui é: se você me ama, você tem que cuidar das outras pessoas, né? Então, na igreja, irmãos, é evidente, as pessoas precisam de cuidado. E se você pegar a figura do pastor como aquele irmão, né, que está na liderança, está ali em cima, acima, né, dos outros cargos, né, como se fosse algo administrativo, né, é evidente que ele não vai conseguir, irmãos, cuidar de todo mundo. Imagina uma igreja aí que tem 1000 pessoas, né, 1000 integrantes. Então,
não tem como ele dispensar um cuidado para 1000 pessoas, né? Então, entre nós mesmos, nós temos que ter esse encargo pelas pessoas, né? O negócio do Senhor são as pessoas. O Senhor tem um rebanho, né? E Ele quer que essas pessoas sejam cuidadas. E quem Ele levantou para cuidar? Você. Você que está me ouvindo aí, o Senhor te resgatou, né? Te trouxe para a igreja, para quê? Para você cuidar de pessoas. Esse é o negócio do Senhor. Então Ele conta com você para que você cuide de outras pessoas. Certamente tem pessoas aí ao seu redor, conhecidos, colegas e até desconhecidos também, que precisam de cuidado. Então, eu acho que assim, né? A gente tem que orar mesmo para o Senhor e pedir: Senhor, me ajuda a ter encargo por cuidar de pessoas. Porque cuidando de pessoas, irmãos, a gente acaba cuidando de nós mesmos, né? A gente acaba se alimentando para poder alimentar outros, né? A gente acaba se fortalecendo para fortalecer a outros. E isso gera um crescimento orgânico, mútuo, né? Então, o tema do livro é justamente esse, né? Como pastorear o rebanho de Deus. E o Senhor está mostrando para a gente como que pastoreia o rebanho de Deus. Você primeiro tem que entender que existe lugar para todo mundo e que talvez você não tenha um dom, né, de cantar, de tocar algum instrumento musical. Talvez você não tenha um dom assim de falar bem, né, ser um profeta. Mas há algo que o Senhor entregou para todo mundo. Não precisa de ter muitas qualidades próprias, né? Você só precisa ter o encargo de amar o Senhor para poder cuidar das pessoas. Se você ama o Senhor, você cuida das pessoas, né? Cuida do rebanho dele. Então o Senhor enviou você para pastorear essas pessoas, né? A gente viu primeiro em Mateus 9 que as ovelhas estão aí perdidas, né? Errantes. O Senhor até fica comovido porque faltam pessoas, né? E agora em João 21, capítulo 21, versículos 15 a 17, o Senhor está mostrando: olha, eu levantei você para cuidar dessas pessoas, né? Então, tem muita gente aí para a gente poder cuidar, irmãos. Tem muito trabalho, né? Falta você assumir essa responsabilidade, irmãos. Vamos assumir essa responsabilidade? Oh, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a assumir essa responsabilidade de cuidar dos seus negócios que são as pessoas, Senhor. Oh, Senhor Jesus, não queremos ser omissos, não queremos, Senhor, de nenhuma forma ser negligentes. Senhor, nos ajuda, nos capacita, Senhor, para podermos cuidar de pessoas e ser úteis a Ti, Senhor. E também ser úteis aos irmãos. Não queremos ser inúteis, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então, o livro também dá dicas práticas, né? Como que eu vou pastorear alguém, né? Então, pode ser um contato novo, pode ser até um irmão que já reúne, mas que precisa de um apacentamento, né? Então, no livro, algumas dicas práticas, né? O irmão fala assim: visitar uma vez na semana. Então, você pode perguntar para a pessoa qual o dia da semana que é melhor para ela te receber, né? Na casa dela, para você desfrutar algum livro com ela, algum tema, né? E concluir cada lição em 20 minutos. Então a pessoa vai te receber uma vez na semana na casa dela. Quando você chegar lá, irmãos, não tome muito tempo dessa pessoa. Cerca de 20 a 30 minutos é o ideal, como o livro diz, porque as pessoas têm várias responsabilidades, né? Alguns estudam e trabalham, outros têm que cuidar de filhos, têm que cuidar dos afazeres do lar, então fica muito pesado se passar disso, né? E então, geralmente, uma vez na semana, 30 minutos rapidinho para concluir. Então, você pergunta, né, se a pessoa tem alguma necessidade também específica, e é bom sempre iniciar essa reunião de 20 a 30 minutos orando, né, e também finalizar orando. Antes de sair, né, acabou ali a reunião, você confirma com a pessoa a reunião da próxima semana. Não deixa em aberto, não. Já confirma com a pessoa se está tudo certinho para a semana que vem. Para gerar aquele sentimento de responsabilidade, compromisso, né? Quando estiver avançando, né? Então, você escolheu algum livro para tratar com a pessoa e esse livro já está finalizando. Então, você vai
conversar com os irmãos, né, da sua igreja, do seu local de reuniões, para finalizar esse livro de uma maneira especial, né? Fazer uma reunião especial. Por exemplo, se for um contato novo, para você inserir ele nas reuniões comuns, né, nas reuniões ordinárias da igreja, é bom fazer algum evento especial para trazer esse irmão, né, para ele se sentir acolhido, para ele sentir que ele evoluiu, né? Por exemplo, ele saiu daquele momento inicial que era mais individual e foi para algo mais coletivo, né? Porque é isso que a Bíblia quer, irmãos. Assim, é isso que o Senhor quer, é isso que a Bíblia mostra, é que a gente saia de Gênesis, né, como um indivíduo, né, e caminhe em Êxodo, né, como já um corpo coletivo. Então tem esses aspectos, né? A vida da igreja é isso, é o individual que tem que resultar no coletivo. E, para finalizar a dica aqui, direcionar sempre essa pessoa para um grupo, né, específico. Não sei se na sua igreja tem uma célula, ou se tem um grupo familiar, como aqui na nossa, ou se tem algum grupo segmentado, né, reunião de homens, reunião de mulheres. Então é bom sempre direcionar essa pessoa para um grupo onde ela se encaixa de maneira mais específica, para que ela seja cuidada, né, com mais especificidade, né? As pessoas vão cuidar dela de acordo com as necessidades que vão percebendo ali. Então, um grupo mais específico de homens, ou de mulheres, ou de jovens, é importante para que esse cuidado inicial seja continuado, né? E de maneira mais específica possível, para que essa pessoa possa crescer, né? Possa avançar na vida da igreja, né? Então, aqui a gente precisa pedir para Deus, irmãos, que Ele nos dê um espírito inovador, né? A gente não pode ficar na mesmice. O livro fala, né, que a gente não pode ficar parado, né? A gente precisa avançar conforme o contexto vai evoluindo. Então a gente precisa usar sim as tecnologias, né? Usar as redes sociais para a gente cuidar de pessoas. Não ficar só nesse modelo físico, né, de você deslocar da sua casa, né, encaminhar-se ali para um local de reuniões, para uma igreja. Assim, muitas vezes, irmãos, a internet está aí, ela ajuda muito. Você consegue cuidar de mais pessoas praticamente ao mesmo tempo. E se você souber usar essas ferramentas, se você pedir para o Senhor te capacitar nisso, irmãos, vai ser muito útil. Tem pessoas aí sedentas, precisando de cuidado, precisando de uma ligação, uma simples mensagem, para ela se sentir importante, para ela se sentir acolhida, lembrada, né? Então, é isso, irmãos. E para finalizar aqui, né? Se fizermos tudo em comunhão com o Senhor, daremos frutos. É isso que o livro nos mostra, né? A gente também não pode adotar uma postura individualista. A gente precisa ter comunhão com os irmãos, comunhão com o corpo, com a direção da igreja, com o pastor aí da sua igreja. Você precisa estar em comunhão, né? Coordenado com o corpo, para poder você fazer tudo isso, né? Não adianta você cuidar de uma pessoa, cuidar de um grupo de pessoas aí perto da sua casa, seus vizinhos, de maneira individual, né? Você precisa estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com o Senhor, para que dê frutos, né? E que o Senhor nos ilumine, irmãos, para Ele nos capacitar e continuar nos mostrando como que a gente pode cuidar do rebanho dele. Jesus é o nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, né? Curte, compartilha e é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Jesus é o nosso Senhor.